E aí, turma, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês de um livro bem bacana que se chama Garra. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro de Angela Duckworth e ela fala sobre como que a garra pode influenciar no êxito das pessoas. Ela define o que é garra e é um livro muito legal porque ele não é um livro de autoajuda necessariamente, né? Mas ele é um livro que usa muita ciência, muito conhecimento científico para explicar pessoas talentosas, pessoas que têm êxito, pessoas que têm sucesso nas suas áreas e por que tem sucesso. E o principal fator que ela fala é sobre garra. Ela define o que é a garra e ela fala como conquistar a garra, como desenvolver garra no indivíduo. São 3 partes desse livro, eu vou explicar para vocês no resumo visual e quem quiser baixar esse resumo visual em alta resolução é só entrar no link que está aqui na legenda, beleza? Então vamos ver um pouquinho mais sobre como é que é esse livro e eu mostro para vocês o resumo visual que eu fiz. Então, pessoal, aqui está o resumo. Eu fiz esse resumão aqui para vocês e mostrei então as 3 partes do livro. Tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E eu peguei os principais conteúdos dessas partes. Mas vamos então falar um pouquinho primeiramente sobre a autora. Ela se chama Angela Duckworth e ela é uma professora de psicologia. Ela dá aula de psicologia e é pesquisadora nessa área lá na Universidade da Pensilvânia. E quando ela era mais jovem, lá em 2013, ela ganhou uma bolsa da Fundação MacArthur para fazer pesquisa. E o nome dessa bolsa era Jovens Talentos. E ela se incomodava bastante com esse termo talento, né? Ouvindo do pai dela e ouvindo da família que ela tinha que ser esforçada, porque o talento só não ia adiantar. E durante as pesquisas dela, ela buscou entender como é que as pessoas chegavam a um desempenho superior. Para analisar isso, ela analisou então a Academia Militar de West Point, onde ela identificou que os militares que completavam o curso, não necessariamente eram os mais aptos no início do curso, não eram os mais qualificados fisicamente ou intelectualmente, mas eram os que mais tinham perseverança, os que mais se esforçavam. A mesma coisa ela analisou naqueles campeonatos americanos de soletração, onde as crianças pegam palavras difíceis e tem que soletrar, e existem campeonatos regionais, nacionais. E ela identificou que as crianças que se destacavam no início das competições, que pareciam as mais inteligentes no sentido de soletrar as palavras, não eram as que venciam. As crianças que venciam eram as crianças que não tinham um desempenho tão bom no início, mas que por não ter um desempenho tão bom, elas praticavam mais, elas participavam de mais competições e por participar de mais competições, elas ficavam mais preparadas. Então, ela identificou que a prática ela era mais importante do que o próprio talento. E é isso que ela fala, então, nesse livro. Para começar a explicar o livro, a gente precisa entender o que é garra. E ela define no livro que a garra é a união entre paixão e perseverança. Sendo que a paixão seria de saber qual que é a sua direção, de saber qual que é o propósito da vida e do que está fazendo, né? De se sentir bem, de se sentir numa direção correta. Então, ter um foco específico, ter uma orientação específica. Não basta ter paixão. Ela fala também com relação à perseverança. Então, a garra é a união da paixão com a perseverança e a perseverança é a união de persistência com esforço. Então, pessoas que não desistem muito facilmente, pessoas que persistem na busca dos seus objetivos e as pessoas que se esforçam, geralmente elas têm mais garra. E ela explica então o que é a garra nessa primeira parte do livro e por que ela é importante. Eu resumi bastante aqui sobre o que é a garra, trouxe para vocês aqui a definição de paixão e perseverança, mas o que mais é interessante no meu ponto de vista desse livro é o capítulo 3, onde ela fala que o esforço vale o dobro. E o que é isso? Ela fala que existem pessoas que têm talento, e esse talento pode ser uma coisa inata, pode ser uma habilidade específica da pessoa, mas esse talento, só pelo talento, ela não vai desempenhar um êxito no final. Ela não vai conseguir chegar num sucesso se ela considerar só o talento. Ela precisa ter esforço. E, juntando talento mais esforço, ela vai adquirir uma habilidade.
Mas essa habilidade não reverte necessariamente em sucesso. Ela vai reverter em sucesso quando a gente junta a habilidade a mais esforço. Por isso que o esforço conta em dobro, né? A gente tem 2 vezes o esforço nessa conta aqui. E o sucesso a gente só vai alcançar quando a gente multiplicar o esforço e relacionar com o nosso talento e a nossa habilidade. Isso seria para ela a definição da construção de garra. E ela mostra isso, então, através do que ela chamou de escala de garra. É uma avaliação que ela faz cientificamente com um grupo de amostras gigantesco, mas ela faz 10 perguntas para as pessoas que geralmente são relacionadas a tem novas ideias e se ela não distrai das ideias, se ela se sente estimulada ou não, se ela mantém sempre no mesmo objetivo, se ela é esforçada, se ela tem foco, se ela não desiste no começo, se ela tem interesse e mantém esse interesse e não troca de interesse ao longo do ano, se ela é dedicada e se ela é obstinada, né? E que ela supera os obstáculos para chegar nos seus objetivos. Dependendo das questões que a pessoa vai respondendo aqui, numa escala Likert de 1 a 5, por exemplo, concordo ou discordo de cada uma dessas afirmativas, ela chega numa pontuação. E ela descobriu então que pessoas que têm uma alta pontuação na escala de garra acabam tendo maior capacidade de êxito em suas vidas, porque elas juntam a paixão e a perseverança em tudo que elas fazem. E isso está muito relacionado, então, com o que a gente tem de um outro livro que se chama Os Foras de Série, que são as 10.000 horas de prática. E aqui é muito bacana porque ela entrevistou o pesquisador e o psicólogo, se chama Anders Ericsson. E na entrevista ela aborda sobre esse assunto que é a prática deliberada. O que é prática deliberada ou prática disciplinada? É eu conseguir fazer essas 10.000 horas de prática, ou seja, eu vou passar muito tempo estudando, muito tempo praticando para ser bom, mas não é só uma prática pela prática. E daí ela traz, por exemplo, ela disse que corre bastante e gosta de tentar fazer maratona, mas ela nunca conseguiu correr maratona. E por que existem grandes vencedores de maratona que fazem em 2 horas e meia uma maratona e ela nunca conseguiu mesmo treinando há 15 anos? E ele fala justamente sobre essa prática deliberada. E ela traz daí então esse gráfico, que é do Anders Ericsson, onde tem a relação da competência, o quanto eu sou bom naquilo, e o quanto tempo eu preciso para ser bom, e como acontece em diferentes indivíduos. Então, o primeiro indivíduo aqui é aquele indivíduo que desiste. Então, ele chega num momento onde ele não se sente competente e acaba desistindo. Outro indivíduo é aquele indivíduo que chega até um patamar de competência, mas ele fica estagnado. E aqui ele tem o seu desenvolvimento não pleno, porque uma hora ele não consegue mais se desenvolver mais. E por último, e o mais adequado, que é o que ela define como as pessoas que possuem êxito, são os especialistas, onde eles têm uma melhoria contínua ao longo das suas vidas e nunca param de aprender, nunca param de evoluir. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o do Vanderlei Cordeiro de Lima, que lá em 2004, na Olimpíada de Atenas, ele como maratonista tentou vencer a maratona, tentou vencer as Olimpíadas e estava em primeiro lugar nas Olimpíadas, até que chegou esse maluco aqui e tirou ele da corrida empurrando ele, né? E mesmo assim, ele ainda conseguiu completar, conseguiu fugir do cara, continuou correndo, ele perdeu a primeira e a segunda posição, mas conseguiu chegar em terceiro lugar e manteve a persistência e a paixão, né? O cara conseguiu atravessar a linha de chegada sorrindo e mostrando o quão ele era dedicado naquilo que ele fazia. E isso tem muito a ver com estado de flow e essas passagens que a autora fala ao longo do livro. Então, como é que eu desenvolvo essa garra, né? Como é que eu posso ter garra e como é que eu posso construir isso? Ela fala que, em primeiro lugar, eu preciso ter interesse. Se tu não tem interesse sobre aquilo que tu está buscando, não adianta em nada, né? E ela traz alguns dados importantes que são 80% da população não trabalha naquilo que tem interesse. Faz um trabalho, tem um emprego numa área que não gosta, mas trabalha só para pagar as contas, para ser remunerado, mas não tem interesse naquilo. Então, o primeiro ponto é ter interesse no que faz. Isso já vai fazer um diferencial gigante na tua qualificação. Em segundo lugar, ela fala sobre a prática, né? Então, essa prática deliberada que a gente comentou, do pesquisador Anders Ericsson, faz com que eu desenvolva cada vez mais a minha garra. E depois, eu preciso ter um propósito.
Então, eu sou bom naquilo que eu faço, eu tenho interesse naquilo que eu faço, mas por que eu faço? Né? Qual que é o propósito disso? E, por último, aqui é terceiro lugar, né? E aqui, em quarto lugar, a esperança. Eu acreditar que aquilo vai ser útil, que vai fazer sentido, que vai ter um propósito naquilo que eu faço. E aqui, a esperança não é no sentido de ficar esperando algo, né? Mas é no sentido de esperançar, de fazer algo acreditando que aquilo vai dar certo. Isso tem muita relação com o estado de flow. E ela traz no livro, daí para completar, né, a parte 2 do livro e a parte 3. Na parte 3 ela fala sobre cultivar a garra de fora para dentro. E na parte 2 ela fala de dentro para fora. Então aqui seria mais sobre os indivíduos que têm garra e daí aqui mais sobre o contexto, né? E daí passando para a parte 3, ela traz uma associação com o estado de flow do Mihaly Csikszentmihalyi. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse psicólogo, pesquisador, mas ele identificou esse estado de flow em uma inúmera quantidade de artistas, de pessoas criativas, de pessoas que possuem êxito nas atividades. E ele definiu esse estado de flow, que é um momento onde a pessoa ela faz muito bem aquilo que ela faz e ela tem muito prazer naquilo que ela faz. Então seria um estado onde tu nem sente que tu tá com fome, que tu tá com frio, que tu tá com sede, mas tu tá num estado de flow, teu estado mental tá gostando tanto daquilo que tu faz com muito prazer. O Donald Schoen, que é um outro pesquisador, chama isso de expertise artístico. Mas no livro aqui ela fala daí com relação ao contexto, né, ao ambiente. E ela traz esse gráfico aqui, que é a escala de garra de 0 a 10. Então, alguém que não tem garra suficiente, alguém que tem o máximo de garra. E aí está relacionado tanto com o prazer, o estado de flow do Mihaly, mas também com o propósito. E pessoas que têm baixo propósito de vida, de tarefa, do que quer para o seu desenvolvimento, elas vão ter baixo nível também de garra. Mas pessoas que não têm, né, têm o mesmo nível de prazer aqui, de flow, mas que tem um alto nível de propósito, esse estado aqui é onde as pessoas vão ter o maior nível de garra. Ou seja, não é só eu gostar daquilo que eu faço, mas eu também identificar um propósito naquilo que eu faço. E daí, para finalizar o livro, nessa parte 3, ela dá orientações de como a gente pode educar, né, professores, pais, para desenvolver jovens com garra. E daí ela traz um gráfico bem interessante, que é esse gráfico aqui, onde a gente tem o compassivo e o pouco compassivo, que seria a pessoa que tem compaixão, que se coloca no lugar, que atua perante o próximo, e as pessoas que são pouco exigentes e pessoas que são muito exigentes. Daqui é bem legal porque ela faz uma relação com pais, né, mas não necessariamente precisa ser pai e mãe, mas pode ser qualquer pessoa, oriente a pessoa. E ela traz aqui um estilo parental permissivo, que é pouco exigente, mas é que tem compaixão. O pouco exigente e pouco compassivo, que seria o negligente, que não tem, que é o pior dos casos, né? O que é muito exigente, mas que também tem pouca compaixão, que daí seria o autoritário. E o foco principal aqui da educação para desenvolver pessoas com garra, que seria o estilo parental sensato, onde eu tenho alta compaixão, eu entendo as necessidades da pessoa que está se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, eu aumento a exigência com relação a ela, com base no que eu entendo, né, da minha compaixão com relação a ela. Então, eu conheço o meu aluno, eu conheço o meu estudante e eu vou aumentando a exigência ao longo que eu percebo o desenvolvimento dela. Não adianta eu ir muito exigente no início se eu não conheço ele, se eu não percebo as necessidades desse aluno. E, para finalizar, né, a grande importância, então, desse educador, que é compassivo e exigente, é fazer com que o aluno tenha ídolos. Então, ela termina aqui falando, né, principalmente assim, tenha ídolos na tua vida, pessoas que tu corre atrás. Eu trouxe, por exemplo, o Gustavo Kirten, que tem um livro muito legal chamado Gustavo Kirten, Um Brasileiro, esse é o nome do livro, e conta a história do Gustavo Kirten, que é bem interessante, mas não necessariamente precisa ser alguém fora do nosso contexto de realidade, né? Então, nesse ambiente, nesse contexto, ela explica que é bem importante tu ter ídolos, tu ter referências, tu ter pessoas para se inspirar, e isso vai construindo a tua garra, beleza? Então, esse aqui é o resumo do livro Garra, da Angela Duckworth, e eu espero que seja um start aí para vocês lerem o livro ou para vocês revisitarem o conteúdo quando quiserem, com as principais informações do livro. E é um resumo visual para que vocês sempre lembrem rapidamente das informações desses livros, né? Então, o que é garra? Paixão e perseverança. Como é que eu construo a garra, né? Com prática deliberada, com interesse, com propósito, com esperança. Como é que eu cultivo isso? Através de um contexto adequado,
com prazer e esforço naquilo que eu faço e sempre considerando que o esforço é mais importante do que o talento. Espero que vocês tenham gostado e também comentem se vocês querem outros resumos de outras áreas e de outros livros, que a minha ideia é fazer um resumo desses por semana, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!